Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje estarei trazendo uma explicação sobre o ar, a mistura de gases que compõem a nossa atmosfera e alguns fenômenos naturais ou antrópicos que podem alterar a composição da nossa atmosfera. E também discutir um pouquinho sobre o processo do efeito estufa e o papel muito importante dele para o desenvolvimento da vida na Terra. Então, quando fala-se na atmosfera, o que vocês acham que é a atmosfera? A atmosfera é a fina camada de gases e de aerosóis que envolvem a Terra, o nosso planeta. Então, quando você olha para uma foto da NASA, você vê aquela cor azul, bonita, brilhante, aquilo nada mais é que uma mistura de gases que envolvem o nosso planeta. Então, sem atmosfera não existiria vida, não existiria vida. É na atmosfera que grande parte de nós, seres vivos, retiramos o gás oxigênio para a respiração e as plantas retiram o gás carbônico para poder realizar a fotossíntese. Né? Então, ela é muito importante também porque ela protege da radiação do sol, a radiação ultravioleta. E ela mantém a noite parte do calor recebido do sol. E também ela impede que o nosso planeta esquente demais durante o dia. Ou seja, ela funciona como, digamos, uma estufa que mantém a temperatura da Terra numa média assim, de 14 graus, que é uma média confortável para a nossa sobrevivência. A composição da atmosfera. Você sabia que a maior parte da composição da atmosfera seria de nitrogênio? Não engana se você quer oxigênio, não. É 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de gás carbônico e outros gases, argônio, vapores de água, enfim. Essa é a composição. Se vocês vão ver aqui nas atividades complementares, é um texto que eu coloquei para vocês darem uma olhada e analisarem a quantidade de oxigênio, de argônio e nitrogênio compostos na nossa atmosfera. Na atmosfera terrestre, a gente também encontra aerosóis, que são pequenas partículas líquidas e sólidas, por exemplo, poeira, gotícula de água no ar, cristais na atmosfera, pertinho da superfície da Terra. E muitas das vezes eles podem ser resultado de poluição, queimadas, incêndios, erosão do solo pelo vento, cristais de sal marinho que ficam dispersos no ar pelas ondas que batem, quebram, emissões vulcânicas também. Então, na Terra, quando ela é aquecida, explicando aí sobre o processo que vou explicar para vocês o resultado de poluição, tudo isso que eu disse, vamos imaginar uma situação. Vamos supor que a temperatura da Terra ela aumente num valor assim muito acima do normal. Por exemplo, igual quando a gente ferve água. O ponto de ebulição da água é 100 graus. Imagina se ela tivesse 110 graus centígrados. Então, assim que a temperatura chegasse a esse valor, nessa temperatura, as águas dos rios, os lagos, os oceanos irão ferver, né? E o vapor de água que é liberado, esse vapor de água fará parte da atmosfera. Então, nessa terra aquecida, segundo essa hipótese que eu coloquei, ocorreria então o fenômeno que irá liberar os gases para a atmosfera. Então, as rochas sedimentares da crosta continental contêm na sua composição bastante quantidade de dióxido de carbono que vão ser liberados nesse aquecimento. Ou seja, se a Terra for aquecida essa temperatura que eu falei extrema, a composição da atmosfera ela vai mudar. E vai então ser toda feita de vapor de água e dióxido de carbono. Então tem muitos fatores que falam que a composição da atmosfera mudou muito ao longo da história do planeta. Por quê? Questão de fatores do homem, né? A poluição. E algumas rochas que foram formadas em várias eras geológicas nos falam sobre isso, que de acordo com a quantidade de oxigênio presente na atmosfera,
um tipo de rocha geológica foi formada. Falando um pouco para vocês sobre o efeito estufa, estou colocando as atividades aí. O que é o efeito estufa? Qual é o efeito estufa? É aumento da temperatura na Terra? O que tem a ver? Qual que é o vínculo entre o efeito estufa e esse fenômeno? Primeiro vamos falar o que é o efeito estufa. Ele seria então uma consequência da concentração de gases na atmosfera. Ele é um fenômeno natural. Ele é importante, como eu falei, para a adequada temperatura para no conforto para a nossa sobrevivência. Então, ela é capaz de formar uma camada permeável que ela ajuda na passagem dos raios do sol e a absorção de calor para a nossa atmosfera. Então, alguns gases, os raios solares, quando eles chegam até a superfície da Terra, alguns são barrados ali na atmosfera. Aí os que atingem a superfície, eles aquecem a Terra e irradiam calor. O calor volta para a atmosfera. Então, um efeito estufa é para dar uma exemplificada, mas assim, para vocês compreenderem melhor. Ele seria nada mais que, vamos pegar, por exemplo, um carro com a janela toda fechada, parado no sol. O vidro do carro, ele não barra a luz solar de atravessar dentro do carro. Então, o carro vai esquentar, né? Mas a saída do ar, ela é impedida pelo vidro. Então, a temperatura dentro do carro aumenta muito, né? Então, o efeito estufa acontece assim, mais ou menos da mesma forma. O efeito estufa ele não é sinônimo de um problema, uma coisa ruim, não. Como eu falei, ele é bom, ele é necessário para manter o nosso planeta aquecido. Então, o dióxido de carbono na atmosfera, ele, apesar de ser encontrado em pequenas quantidades, ele tem papel muito importante no efeito estufa. Muito importante. Então, como eu já expliquei para vocês, a poluição, entrando na questão da poluição do ar, o que pode acarretar no agravamento do efeito estufa, o superaquecimento do nosso planeta. Então, qualquer tipo de poluente, uma substância presente no ar, uma concentração muito alta, é ofensiva à nossa saúde. Então, causando problemas respiratórios, danos de grandes proporções na fauna e na flora. Então, isso gera um efeito progressivo para o planeta todo. Então, o que vocês acham que a gente pode fazer para tentar amenizar ou reduzir o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera, que faz muito mal para a saúde, e também para o efeito estufa, que faz bem para a nossa atmosfera? O que a gente pode fazer? Reduzir a geração de resíduos, de lixo, né? Economizar luz e água, procurar ter novos hábitos, alimentos livres de agrotóxicos, né? Porque os agrotóxicos também agridem a camada de ozônio da atmosfera. Poder andar a pé, se evitar. São pequenas coisas que fazem com que vão ajudar uma melhoria do nosso sistema, do nosso meio ambiente. Reciclagem também nem se fala. Iluminação natural, painéis solares, enfim, isso é muito importante. Pequenas ações assim, se cada um fazer sua parte, a gente vai ajudar a amenizar o impacto no aumento da temperatura do planeta. Então, todos nós, cada um de nós temos essa missão hoje. Aí você pode refletir, você já, desde agora, o que eu posso fazer para salvar o mundo? Então, reflita nisso, viu, pessoal? Então, foi muito bom poder estar participando com vocês dessa aula sobre os gases atmosféricos, quais são os componentes e o que a variação dos componentes dele pode acarretar na questão do efeito estufa e como pode prejudicar o equilíbrio do nosso planeta, o equilíbrio térmico do nosso planeta. Bom, pessoal, até lá. Muito obrigada.